Olá, este é o Pensamento em Marcha. Nós estivemos distantes há algumas semanas, entretanto nós estamos de volta. Eu sou o professor José Trindade. O Pensamento em Marcha é um programa aqui do canal Pororoca Cabana e que traz, conforme o tipo de programa que nós fazemos, um determinado debate fundamental para a informação, para a comunicação e também para a formação política, tanto da juventude quanto de todos aqueles que queiram, de algum modo, tratar da conjuntura, das condições econômicas, sociais brasileiras. Nesse programa Pensamento em Marcha, nós vamos discutir com vocês novamente pensadores da Revolução Brasileira. Dentro da série Pensadores da Revolução Brasileira, nós já tratamos de Caio Prado Júnior, de Florestan Fernandes, já tratamos de Vânia Bambirra. Nesse programa Pensamento em Marcha, nós vamos tratar de dois pensadores da Revolução Brasileira fundamentais. Eles fizeram história, construíram instrumentos políticos fundamentais para que o povo brasileiro pudesse se expressar. Nós estamos falando de Otávio Brandão e Astrogildo Pereira. Esses dois, Astrogildo Pereira e Otávio Brandão, eles estão na origem do Partido Comunista do Brasil, do PCB, que surge em 1922. A história do PCB está intimamente ligada à produção teórica e ao desenvolvimento da forma como esses dois autores, Astrogildo Pereira e Otávio Brandão, interpretaram a história brasileira, a história econômica e social brasileira. Nos siga no programa Pensamento em Marcha, no canal Pororoca Cabana, e neste programa nos acompanhe para poder tratar sobre a origem do Partido Comunista do Brasil, do PCB, e mais especificamente das contribuições desses dois importantes autores brasileiros, Otávio Brandão e Astrogildo Pereira. Este é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos aqui no programa Pensamento em Marcha tratando de pensadores da Revolução Brasileira. Otávio Brandão e Astrogildo Pereira nasceram praticamente no mesmo período. Astrogildo Pereira nasce em 1890, na cidade carioca de Rio Bonito. E Otávio Brandão nasce 6 anos depois, em 1896, no município interiorano das Alagoas, Viçosa. A proximidade de Otávio Brandão e Astrogildo Pereira, entretanto, não foi somente em termos da idade. Eles nascem dentro de um período onde o Brasil e o mundo estão em intensa transformação. É importante lembrar que em 1889, quer dizer, um ano antes do nascimento de Astrogildo Pereira, nós tivemos a proclamação da República no Brasil. A proclamação da República, como nós bem sabemos, foi talvez a primeira grande quartelada que ocorreu no país. Infelizmente, nós não tivemos um processo de transformação radical, como inclusive ocorreram em alguns países da própria América Latina. Dá para lembrar aqui o caso de como a formação de países como Venezuela, como Argentina, se deu a partir de ações daqueles como Simão Bolívar, que buscaram construir uma pátria livre para as populações de origem tanto indígena como também espanhol nesse conjunto de países. No caso brasileiro, a proclamação da República em 1889, ela se deu a partir de um arranjo de forças que, infelizmente, levou a um processo extremamente conservador e de manutenção de boa parte dos interesses da chamada oligarquia fundiária brasileira, em particular aqueles interesses vinculados à produção do café, à produção do açúcar, à produção agrária colonial, acabou se mantendo. Astrogildo Pereira, quando nasce em 1890, ele nasce em uma pequena cidade do Rio de Janeiro e o seu pai era um pequeno produtor e também vendedor de bananas. Esse pensador, Astrogildo Pereira, até os 15 anos de idade, não vai manifestar ainda
a sua verve, tanto em termos de produção teórica, como principalmente a sua ampla militância política que vai se efetivar a partir, principalmente, da segunda década do século XX. Entretanto, é muito curioso, e tem um caso extremamente interessante, que Astrogildo Pereira era um grande leitor, um leitor ávido. O caso interessante que se dá é justamente quando do falecimento do nosso grande romancista Machado de Assis. Astrogildo Pereira era um grande leitor do Machado de Assis, mesmo bastante jovem. Em 1906, portanto, ainda com 16 anos, Astrogildo Pereira foi até a casa do bruxo do Cosme Velho. Naquele momento, em 1906, Machado de Assis estava muito doente, estava acamado, e esse garoto ainda, esse adolescente, foi recebido por uma série de romancistas e também de produtores culturais ali do Rio de Janeiro. Um deles, Euclides da Cunha. É curioso o encontro de Astrogildo Pereira com Machado de Assis. O Machado de Assis escuta, mesmo na cama, escuta que teria lá na sala um jovem querendo vê-lo e diz para esses, inclusive Euclides da Cunha, diz, não, deixa ele entrar. Quando então o Astrogildo Pereira se deparou com seu ídolo, Machado de Assis, ele dá um beijo na mão do Machado de Assis e se retira. Aquilo ali ficou no imaginário daquele conjunto de romancistas, né, que estavam presentes ali no leito de morte de Machado de Assis. E ficou, obviamente, também no imaginário do próprio Astrogildo Pereira. Tanto assim que a produção da crítica literária de Astrogildo Pereira, que se dará principalmente a partir da década de 40 e na década de 50 do século XX, foi muito intensa sob o ponto de vista da percepção em torno de Machado de Assis. Astrogildo Pereira foi um dos primeiros a fazer uma crítica literária da obra de Machado, inclusive notando que a obra de Machado de Assis, diferentemente do que muito se vendia, não era uma obra esbranquiçada, não. As preocupações de Machado de Assis, tanto com a negritude, como também as preocupações dele com relação a elementos da abolição, eram visíveis na obra de Machado, e Astrogildo Pereira traduz isso em termos da sua crítica machadiana em uma das suas obras que diz respeito justamente a Machado de Assis enquanto um autor do Segundo Império. Astrogildo Pereira, assim como Otávio Brandão, tiveram uma ampla vivência em termos da sua contraposição àquela sociedade extremamente conservadora e atrasada que se estabelece no Brasil pós-proclamação da República. Essa sociedade atrasada, ela, por mais que tenha havido a chamada abolição da escravatura, entretanto ela permanecia uma sociedade escravocrata e com elementos extremamente presentes da oligarquia fundiária. Tanto Otávio Brandão quanto Astrogildo Pereira sofreram na pele esse tipo de processo. Em particular, Otávio Brandão teve que fugir do seu município de Viçosa, nas Alagoas, justamente por conta de perseguição. Otávio Brandão foi preso, ainda muito jovem, ainda com 17 anos, foi preso justamente por se contrapor aos interesses das oligarquias fundiárias daquela região e foi inclusive ameaçado de morte. Ele então foge para o Rio de Janeiro. É justamente no Rio de Janeiro, já em meados daquela década, por volta de 1915, é que Otávio Brandão e Astrogildo Pereira têm o seu primeiro encontro, têm o seu primeiro contato. É importante notar que o Brasil daquele início do século XX, principalmente nas décadas de 1910 até 1920, era um país efervescente. Por mais que os elementos atrasados ainda fossem presentes, entretanto, uma série de alterações estavam ocorrendo de forma profunda. Em função, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, que se inicia em 1914, onde tanto Astrogildo quanto Otávio Brandão tinham sido militantes fervorosos contrários à guerra, e nesse sentido eles fizeram movimentos, participaram de movimentos anti a Primeira Guerra Mundial,
e movimentos que ocorreram no mundo inteiro. E, entretanto, aqui no Brasil foi muito interessante, porque tiveram uma série de manifestações muito fortes contra a Primeira Guerra Mundial, e onde esses dois jovens, Astrogilo Pereira e Otávio Brandão, já estavam presentes. É importante notar que aquele movimento era um movimento que, justamente em função da guerra, possibilitou também com que houvesse um processo de industrialização da economia brasileira, principalmente nos estados ou províncias, naquela altura, de São Paulo e Rio de Janeiro, muito intensos. O processo de industrialização, inclusive de constituição de uma indústria têxtil, mas também de uma indústria calçadista, de uma indústria de bens de consumo de trabalhadores, como nós denominamos hoje, foi muito intensa naquele período. E isso, obviamente, acaba fazendo com que se estabeleça, num primeiro momento, uma ampla classe operária concentrada nos estados do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Esse movimento, ou essa expansão da classe operária, acompanhando a expansão do capitalismo brasileiro, que se dava dentro de uma perspectiva tanto de estruturação dessas indústrias nascentes, como nós chamamos atenção, como também sob o ponto de vista de uma estruturação de um certo parque industrial, mesmo que básico, mas importante, localizado nesses dois estados, também levou a um processo de organização crescente da classe operária. Naquela altura, essa classe operária, uma parte dela provinda do processo de imigração italiana, mas também de outras populações da Europa, e que, justamente por conta de tu teres uma imigração de alguns centros, como em particular a Itália, que trazia uma certa cultura, que era uma cultura anarquista ou de organização dos trabalhadores com vistas a destruir o próprio Estado burguês, a destruir as relações de produção capitalistas e estabelecer um novo tipo de sociedade. Esses anarquistas, que em diversos aspectos, como nós vamos ver no segundo bloco aqui do nosso programa, tinha diferenças centrais em relação aos chamados marxistas, esses anarquistas, eles foram muito influentes nessa classe operária nascente. Tanto Astrogilo Pereira quanto Otávio Brandão foram extremamente influenciados por esse pensamento anarquista que se estabelece no Brasil a partir, principalmente, da primeira metade da primeira década do século XX. Em 1907, nós temos a primeira grande manifestação e nós temos a primeira grande organização de greve no país. Curiosamente, os principais dirigentes dessas manifestações, para citar aqui o caso de Oiticica, que era vinculado ao movimento anarquista, tem justamente os seus braços mais aguerridos, tanto no sentido da organização dos trabalhadores, como também da produção em termos de escrever textos, justamente nessas duas figuras que nós estamos tratando. É justamente a partir desse movimento anarquista e a partir da organização da classe operária que se dá nesses primeiros momentos do século XX, é que justamente esses dois jovens, Astrogilo Pereira e Otávio Brandão, vão se destacar e vão se colocar como elementos fundamentais no processo já posterior, já na segunda década do século XX, de organização do movimento comunista brasileiro. Este é o programa Pensamento em Marcha e nos acompanhe aqui no canal Pororoca Cabana. Este é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos tratando com vocês de pensadores da Revolução Brasileira, em particular de Otávio Brandão e Astrogilo Pereira, dois fundadores do Partido Comunista do Brasil, o PCB. Olhem só, a partir principalmente de 1915, nós temos um processo intensivo de alterações do capitalismo a nível mundial. Nós já chamamos atenção para a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, principalmente a partir de 1917 e a partir daqueles movimentos que começam a se dar na Rússia e que, a partir de outubro de 1917, estabelece a Revolução
na Rússia e o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também os movimentos que estão ocorrendo tanto na Alemanha como também em diversas partes da Europa, acabam tendo elementos de influência muito grande nos movimentos em todo o planeta. Aqui no Brasil, em particular, nós já chamamos atenção para que a organização dos trabalhadores de uma classe operária nascente, mas que em função do crescimento da economia e do desenvolvimento das indústrias nascentes levou a um processo de organização da classe operária relativamente rápida, e inclusive sob influência dos movimentos anarquistas, principalmente a partir de 1917, tanto influenciado pelos elementos da conjuntura da luta de classes internacional e com o surgimento da União Soviética, mas também em função da reorganização dos movimentos aqui no Brasil, surge um nascente movimento comunista. Um primeiro movimento que nasce no Brasil é um movimento dos chamados anarco-comunistas. São anarquistas que rompem, ainda parcialmente, com o movimento anarquista e começam a desenvolver leituras em torno do marxismo. Muito influenciados pelos bolcheviques, que eram aqui chamados no Brasil na época de maximalistas, esse conjunto de jovens e de autores e também de militantes políticos, tanto concentrados nos movimentos operários, mas também concentrados também em movimentos camponeses, começam a, de algum modo, se direcionar para uma determinada forma de ver os movimentos sociais e também a ruptura com o capitalismo. Na verdade, o debate central em torno de como romper com o capitalismo e, principalmente, os debates em torno das teses necessárias a esse processo de construção de uma sociedade que seja anticapitalista, nesse sentido, uma sociedade socialista, eram elementos de tese centrais no debate que contrapunha anarquistas e marxistas. E isso já desde o século XIX, quando a gente lembra, em particular, o debate entre Bakunin e o próprio Marx. No caso brasileiro, esse debate ele se estabelece e possibilita com que, a partir de 1919, essa ruptura possibilite o surgimento do chamado Manifesto Comunista. Esse Manifesto Comunista, que se dá primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo e depois em estados como Pernambuco e Bahia, e que após então se projeta para todo o Brasil, possibilita com que surja um movimento comunista já em 1919. É interessante notar que Astrogildo Pereira e Otávio Brandão primeiramente se identificam como sendo anarco-comunistas. Essa identificação desses dois jovens autores e jovens militantes, aos poucos caminha para um processo de ruptura com o anarquismo, e já em 1919, eles assinam, juntamente com uma série de outros militantes, assinam um manifesto comunista e que possibilita então o surgimento disso que vai ser o embrião do Partido Comunista do Brasil, PCB, que surgirá em 1922. É importante notar que dois trabalhos são fundamentais aí já nesse processo. Primeiramente, tanto Astrogildo quanto Otávio Brandão já estão na frente de uma revista, que é a revista Manifesto Comunista, que é aquela revista que vai orientar, ou que vai ter os primeiros trabalhos em termos de análise, inclusive, da Revolução Russa aqui no Brasil. Tanto Astrogildo quanto Otávio Brandão, eles vão ser importantes no processo de defesa da Revolução Russa no Brasil, que era muito atacada, como foi muito atacada no mundo inteiro. É importante notar que os ataques da imprensa burguesa brasileira, naquela altura, os ataques tanto à figura de Lenin, como os ataques à própria Revolução Russa, eram muito fortes. E Astrogildo e Otávio Brandão estiveram na frente em processos
diferenciados, entretanto, sempre à frente em termos de escrever trabalhos e publicar, inclusive, trabalhos que defendiam a Revolução Russa e se contrapunham às críticas e aos processos extremamente ruins que eram divulgados a nível do Brasil. Em 1922, quando o Partido Comunista, então, é formado como uma seção nacional, uma seção brasileira do Comintern, da Terceira Internacional, esses dois autores, Astrogildo e Otávio Brandão, eles estão à frente desse movimento. Astrogildo vai ser o primeiro secretário-geral do partido e, logo após, na sua sucessão, Otávio Brandão. Em 1924, Otávio Brandão escreve um trabalho extremamente influente, que é Agrarismo e Industrialismo no Brasil. Ele busca, a partir desse trabalho, analisar os processos de alterações que estão ocorrendo, inclusive o primeiro processo de revolução constitucionalista que ocorre em São Paulo. A partir das suas análises, e também as análises que Astrogildo está fazendo, eles estabelecem a necessidade da conformação de um BOC, de um Bloco Operário Camponês. Essa estratégia, a conformação de um bloco operário camponês, que é defendido por Astrogildo em uma série de trabalhos e organizada a partir de um jornal chamado Voz da Classe Operária, e depois no jornal diário chamado A Nação, que se tornam os primeiros veículos de divulgação pertencentes ao próprio Partido Comunista do Brasil, ao próprio PCB, juntamente com os trabalhos que Otávio Brandão está desenvolvendo e que culmina na publicação de Agrarismo e Industrialismo, eles apresentam uma análise onde aquele processo que está ocorrendo seria uma contra-revolução. E eles apresentam a perspectiva de que a organização de um bloco operário camponês possibilitasse a organização de uma revolução e de uma contraposição à ordem fundiária burguesa brasileira. É importante notar que esses dois autores, eles ainda têm um elemento extremamente influenciado pela perspectiva de que haveria elementos de feudalismo no país. É claro que o processo de ruptura com essa visão, ela só vai se dar bem depois, como nós já vimos, a partir dos trabalhos de Caio Prado Júnior, né, que vão ser centrais para justamente se contrapor a isso, e os trabalhos de Mário Pedrosa, que nós vamos poder ver em um outro momento aqui no Pensamento em Marcha. Entretanto, a concepção estabelecida por esses dois autores em torno do BOC, em torno de um bloco operário camponês, tinha uma série de elementos já desde então corretos. A forma de enfrentamento, tanto sob o ponto de vista urbano, necessitava também estabelecer processos de enfrentamento no campo. Otávio Brandão, inclusive, é eleito intendente, que era o termo que se dava na época, para vereador no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Esse processo, portanto, de conformação de uma certa ideia em torno de um bloco operário camponês, juntamente com as interpretações de como o desenvolvimento econômico e social no país acompanhava alterações tanto urbanas quanto também agrárias, é talvez a grande contribuição teórica desses dois autores. Otávio Brandão, que vai falecer em 1975, a exemplo de Astrogildo Pereira, que falece em 1965, né, já no regime militar, e foi Astrogildo Pereira um dos primeiros presos políticos da ditadura militar brasileira, e morre em função da prisão que a ditadura o acomete já no início da ditadura, ainda em 1964. Ele é um dos primeiros presos políticos desse regime ditatorial que se estabelece no Brasil. Esses dois autores depois vão produzir uma série de obras importantes para que a gente possa pensar o Brasil. É importante notar que uma das obras importantes de Astrogildo Pereira, chamada União Soviética, Itália, Brasil, possibilita uma comparação entre regimes ditos socialistas e regimes ditos fascistas. Naquela altura,
né, quando ele escreve essa obra, ainda em 1936, 1937, está no processo de início de conformação, né, do fascismo na Europa, e ele contrapõe isso ao conhecimento que ele tinha da antiga União Soviética. Tanto Otávio Brandão quanto Astrogilo Pereira tiveram uma experiência importante, inclusive no caso Otávio Brandão, morou durante muitos anos na antiga União Soviética. É importante notar que a contribuição desses autores vai para além do processo de análise histórica, econômica e social brasileira. Eles eram também autores importantes na interpretação da literatura brasileira. E as obras, em particular de Astrogilo Pereira, interpretando os elementos críticos em torno de Machado de Assis, mas também as suas publicações em uma série de jornais no Brasil de análise literária, vão ser elementos de marcas importantes de alguém que buscou construir um instrumento revolucionário para o país, que foi o Partido Comunista do Brasil, o PCB, naquela altura. É claro que todos os processos de alteração posteriores, inclusive o processo de expulsão do PCB, tanto de um quanto de outro, tanto de Astrogilo Pereira quanto de Otávio Brandão, e em particular o processo de estabelecimento dentro desse partido de uma linha extremamente obreirista, que via lideranças e contribuições intelectuais fundamentais, como a de Astrogilo Pereira, como elementos negativos, acabou tornando, de fato, a vida desses autores posteriormente bastante difícil sob o ponto de vista da sua militância política. É importante notar, por fim, que as contribuições desses autores, tanto Astrogildo quanto Otávio Brandão, estão dentro de uma perspectiva que o pensador italiano Antonio Gramsci chamava de pensadores ou intelectuais orgânicos da classe operária. De fato, ambos eram basicamente autodidatas, e a conformação do seu pensamento e da sua compreensão basicamente se deu a partir de um processo extremamente árduo de leituras e de preparo pessoal, que, ao mesmo tempo que vincula o elemento da compreensão do país, vincula também a percepção da necessidade de mudar radicalmente essa nação. Tanto Astrogildo quanto Otávio Brandão fazem parte da nossa história, tanto como pensadores da Revolução, como construtores de instrumentos necessários a mudarmos radicalmente o Brasil. Este foi o programa Pensamento em Marcha, e nós estivemos aqui tratando com vocês pensadores da Revolução Brasileira. Muito obrigado.